Jesus. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Abra sua Bíblia, querido. Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Texto que já está aí projetado, você também tiver com a sua Bíblia aí, sempre importante abrir para acompanhar. Você que está de casa, separa esse tempo aí para ler e meditar na palavra do Senhor. Diz assim, palavra de Deus: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começarão a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. Amados, essa é uma das histórias mais conhecidas do livro de Gênesis. Talvez uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Todo mundo já ouviu falar da Torre de Babel. Aparentemente, parece uma história curiosa, interessante, daquelas que a gente conta para as crianças. Mas a pergunta é: que significado essa história tem para a nossa vida, para a nossa espiritualidade? Então, vamos acompanhar a dinâmica, da história. O texto fala de um tempo em que todos os seres humanos falavam a mesma língua. Então, a gente lembra que os capítulos de 1 a 11 de Gênesis contam para a gente o início do mundo, a origem de tudo como conhecemos, uma perspectiva espiritual dessa realidade desde a criação. Então você tem aí a própria criação, a entrada do pecado, o dilúvio, a Torre de Babel, grandes eventos. E aí o texto mostra para a gente uma época, um tempo, em que a humanidade estava reunida na mesma região, em uma mesma região geográfica. E aí, alguém teve uma grande ideia. E a gente já viu que essas grandes ideias, às vezes, podem ser perigosas. Versículo 4 resume para a gente esse processo. Alguém falou: vamos construir uma cidade. Que ideia genial, pois qual o problema de construir uma cidade? Será que Deus não gosta de cidades? Então aqui, queridos, para a gente analisar o problema que está nesse texto, a gente precisa olhar as motivações, as intenções. E o versículo 4 já aponta para a gente essas motivações. Primeiro ele diz aí: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Como veremos, há nisso uma intenção religiosa. Segundo, eles dizem: para que o nosso nome seja famoso na terra. Vamos alcançar sucesso, fama. Então há uma perspectiva de vaidade no projeto. Terceiro, eles afirmam: para que não sejamos espalhados pela terra. Lá no capítulo 1,
Deus criou o ser humano com a intenção de que o ser humano se espalhasse pela terra justamente. O objetivo desses homens era o inverso. Ao invés de se espalhar, ficar junto, em um mesmo lugar. Deus não gostou nada do que o ser humano estava fazendo. O resultado foi que Deus criou uma confusão de línguas. Olha que interessante, né? Às vezes, quem cria a confusão é Deus. Confusão, juízo de Deus sobre a arrogância humana. Então, a conclusão desse texto não é que a pluralidade de idiomas seja alguma coisa ruim em si mesma, mas ela é um sinal das pretensões arrogantes, pecaminosas, que existem no coração humano. Então a gente pode construir uma reflexão espiritual, olhando para a Torre de Babel e pensando nela como um projeto do reino dos homens e comparando-a com o projeto do reino de Deus. O que a gente pode perceber nesses dois projetos? Lá em Gênesis 3, ou desde Gênesis 3, nós vamos encontrar, vamos perceber, vamos identificar esses dois projetos acontecendo no mundo. Projeto do reino de Deus, projeto do reino dos homens. O reino dos homens é um sistema de vida baseado na rebelião contra Deus. A criatura vai construindo uma sociedade desvinculada do Criador, a partir de motivações pecaminosas. Um coração pecaminoso alimenta sonhos pecaminosos. Sonhos de poder, de dominação, de sucesso, de glória, sonhos idólatras. Isso vai para várias áreas. Projetos políticos, projetos econômicos, religiosos, científicos, dos grandes impérios da história, até os seus planos profissionais para esse ano. Cada um deles possui uma dose maior ou menor de pecado, de motivação pecaminosa. E as torres de Babel são símbolo, sinal, justamente, desse tipo de projeto. Nosso nome será famoso, eles disseram. Planos e projetos animados pela vaidade. Veja, querido, quem é que não gosta de receber reconhecimento? Né? Qual aluno que não gosta de receber elogios do professor? Qual profissional não deseja ver o seu trabalho reconhecido? Qual pessoa não se sente bem quando é homenageada, premiada, por alcançar resultados diferenciados? Por isso que a gente cria uma série de prêmios, rankings, né? Somos animados pela competitividade, que por sua vez é animada pela vaidade. Estamos nos comparando o tempo todo e gostamos de estar nesse lugar onde a gente se sente superior, numa posição acima que a dos outros. Queremos estar entre os melhores, ter o nome mais famoso, alcançar o topo, e tudo aquilo que estar nesse patamar vai nos proporcionar poder, fama, sucesso, dinheiro. Então, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é baseada, ela é construída nessa mentalidade. Veja você que Babel significa Babilônia. Babel representa a mentalidade dos homens que a Bíblia vai chamar de Babilônia. No período do Antigo Testamento, existiu um lugar real, né, um reino, que foi inimigo do povo de Israel, chamado Babilônia. A Babilônia foi o império que invadiu Israel, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Contra a Babilônia profetizaram Isaías e Jeremias. Na Babilônia profetizaram Ezequiel e Daniel. A Babilônia era a terra do famosíssimo Nabucodonosor, aquele rei que um dia foi transformado em bode.
foi colocado por Deus para pastar no campo. Por quê? Por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância. Imagine você, se Deus continuasse transformando pessoas em bodes por causa do seu orgulho, arrogância e vaidade. Faltaria capim nesse mundo para as pessoas pastarem. A história de Babel revela para a gente, ou dava, em primeiro lugar, para os leitores do Antigo Testamento, uma chave para que eles interpretassem quem era a Babilônia. Então eu olho para a Babilônia e eu vejo o quê? Uma pequena amostra desse projeto de poder humano. Babel me faz olhar ao redor e desconfiar e suspeitar das motivações dos projetos humanos. Pois muitos projetos refletem apenas o adoecimento mental, o adoecimento espiritual que existe no coração humano. Sejam eles projetos políticos ou religiosos, projetos sociais ou econômicos ou qualquer outro. A intenção, no final das contas, é, como está aí, ficaremos famosos. Babel nos faz olhar para dentro do nosso coração e pensar qual é a motivação que temos em nossos projetos e iniciativas. Sabe aquilo que você deseja realizar? Imagine, vamos fazer um exercício. Imagine se todos os projetos que você tem no seu coração derem certo. De repente, você está no topo da sua profissão. Você é o melhor profissional do mercado na sua área. Você é o estudante mais premiado do país. Você se tornou uma referência. Ninguém é igual a você. Você é o número 1, todos só falam de você. A pergunta é, o que será que Deus vai encontrar no seu coração nesse momento? Ou mais precisamente, será que Deus vai ter lugar no seu coração? Será que os desejos que temos no nosso coração hoje, desejos que apresentamos ao Senhor em oração, são desejos que no final das contas têm a ver com a nossa própria glória? Será que no fundo a gente não está tentando enganar o Senhor, pedindo que Ele nos dê uma vida para que depois a gente possa se esquecer de Deus? Será que a bênção que queremos não é uma vida onde as pessoas nos olhem como deuses? E a gente seja tão importante e ocupado, que Deus não seja mais importante para a nossa vida? Quais as motivações temos por detrás dos nossos desejos? Justamente isso nos leva ao outro ponto, que encontramos aqui em Babel. O desejo de chegar aos céus. Os estudiosos entendem que uma das intenções dos construtores de Babel era fazer dela uma espécie de templo. Segundo a religiosidade da época, eles queriam como que fazer uma escadaria que chegasse até os deuses. Para isso, eles precisavam de uma torre muito alta. Então, em outras palavras, Babel é uma tentativa de levar o homem até Deus, até os céus, de criar uma conexão mais direta com o mundo espiritual, quem sabe, de subir aos céus e dominá-lo, conquistá-lo. Então temos aqui o desejo de poder, desprovido de qualquer humildade, de qualquer obediência ao Criador. É o mesmo desejo que nós encontramos na nossa amiga Eva, lá em Gênesis 3, que levou ela a
comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Um desejo de controle, de domínio, de independência. Queremos chegar ao céu, mas não pelo caminho do Criador. Queremos criar nosso próprio caminho, um caminho que a gente controle, um caminho que esteja debaixo da nossa autoridade. Quem iria subir na torre? Quando? Como? Qual seria o preço? Veja, já falamos disso algumas vezes, o pecado ele não destrói a espiritualidade que existe no nosso coração, mas ele a distorce. E uma espiritualidade distorcida nos faz querer controlar a vontade de Deus, manipular o mundo espiritual, de acordo com a nossa vontade, com os nossos interesses. Veja, toda religiosidade baseada em rituais vai ser assim. Não tem a ver com você ter fé, não tem a ver com você ter uma vida de obediência, mas se você usar o objeto certo, se você falar as palavras certas, se você repetir o ritual corretamente, é certo que o mundo espiritual vai te atender. Magia. Isso nos lembra a mentira que a serpente contou para Eva e ela acreditou. Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Veja você, no reino dos homens, existe religião, existe espiritualidade, mas ela está a serviço dos nossos interesses, dos nossos projetos de poder. O livro de Eli, já antigo, possui uma parte ali muito interessante, né? Conta-se de uma realidade onde as Bíblias desapareceram. E tem lá um chefe de uma gangue do mal, e ele deseja a todo custo encontrar uma Bíblia. Então ele coloca todos os trabalhadores ali do mal para encontrar uma Bíblia. Por quê? Porque um dia alguém pergunta para ele, mas por que você quer tanto encontrar esse livro? Porque ele queria usar a Bíblia para manipular as pessoas. Então, infelizmente, gente, é o que encontramos por aí. Às vezes encontramos dentro de alguns lugares que se chamam igrejas. É o tipo de religião que nasce e floresce no reino dos homens. Então vai ter templo, vai ter santuário, vai ter ritual, vai ter objetos sagrados, líderes que supostamente te levam ao céu. A questão é que nem sempre onde há religião, nem sempre onde se usa a Bíblia, nem sempre onde se fala o nome de Deus, a intenção é obedecer à vontade do Criador. Em Babel, por exemplo, veja, a intenção implícita era não cumprir a ordem do Criador. O texto diz, para que não sejamos espalhados pelo mundo. Projetos que trazem dentro de si a motivação. Vai chegar uma hora que não mais precisaremos de Deus. Não precisaremos mais nos submeter à vontade dEle. Não queremos mais sair daqui. Vamos então construir uma cidade com uma torre bem alta, porque mesmo se Deus vier aqui, Ele não vai nos tirar daqui. Esse texto, querido, nos faz pensar na questão dos limites. O Criador estabeleceu limites para a criatura. Nós não somos ilimitados. Essa é a ilusão que muitas vezes está por detrás do desenvolvimento científico, tecnológico. A ideia de que vai chegar um momento que nós teremos acesso a poderes ilimitados. Nada que a gente faça nunca vai nos colocar em pé de igualdade com o Criador. É a essência do pecado.
A nossa dificuldade é aceitar a nossa condição de criatura. Assim, a gente não quer se submeter aos limites que o Criador estabeleceu. Afinal de contas, quem é Ele, né? Quem é Ele para dizer até onde eu devo ir? Como eu devo me comportar? O que eu devo fazer? Há um limite entre o céu e a terra, e o orgulho e a arrogância humana desejam o tempo todo testá-lo, quebrá-lo. Veja que Deus expandiu a ordem para alcançar até o final os confins da terra, mas eles acharam amplo demais. Não aceitamos nem o que Deus diz para fazer, nem o que Ele diz para não fazer. Rebelião, desobediência. Então a nossa arrogância pecaminosa nos faz achar que nós somos espertos o suficiente para definirmos nossos limites. Queremos fazer as regras, queremos assumir o lugar do Criador, queremos o que a serpente tem a nos oferecer, queremos ser como deuses. Outro ponto interessante é a confiança humana que Babel nos faz mostrar, a confiança humana na tecnologia, né? Ou seja, a confiança humana naquilo que o ser humano constrói. É a ideia de Babel. Ora, os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, os nossos construtores nos levarão ao céu. Quantas vezes a humanidade caiu nessa ilusão? A ideia de que avanços científicos e tecnológicos tornariam a espiritualidade algo desnecessário. O problema é que a tecnologia mais avançada do mundo não consegue resolver o vazio que existe dentro de nossas almas. A criatura foi criada para o relacionamento com o Criador. Fomos criados, planejados, programados para a comunhão com Ele, está no nosso DNA. E aí a gente vê que a gente tem tecnologia para mandar foguete para fora da Terra. Mas não temos tecnologia para resolver o problema do pecado que existe dentro de nós. Não temos tecnologia para viabilizar o perdão de pecados. Não temos tecnologia para vencer a morte, para experimentar a vida eterna. Não temos tecnologia para fazer a vida fazer sentido. Não temos tecnologia para experimentar o amor de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos de um outro reino. Até aqui a gente viu a Torre de Babel como um exemplo do reino dos homens. E agora eu queria ver com você e pensar com você o outro reino. O reino de Deus. O reino que foi inaugurado oficialmente por Jesus no seu ministério. Durante o Antigo Testamento tivemos vislumbres desse reino. O povo de Israel foi um protótipo desse reino. Mas é em Jesus, no seu ministério, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, que esse reino se manifesta de maneira clara. Quais são as características do reino de Deus? Em primeiro lugar, queridos, o símbolo desse reino não é uma torre que vai da terra ao céu. O símbolo desse reino é aquele que vem do céu para a terra. O Filho de Deus, o eterno, o divino, aquele que é em tudo igual a Deus. Ele se faz homem, ele se faz servo, ele se coloca como mediador entre Deus e os homens. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele entra na criação para que nós, criaturas, tenhamos a oportunidade de se reconciliar com o Criador. Então o Evangelho não fala do ser humano subindo ao céu para encontrar Deus. O Evangelho não é um caminho para descobrirmos o divino, não é uma escadaria que te leva ao céu, não é um ritual que te faz chegar lá, não é um lugar, um objeto, nem um líder religioso. Não é algo que eu faço, que eu tenho, que eu sinto, que eu penso, nem um lugar que eu vou.
O Evangelho é Ele vindo até nós, Ele vindo até você. Ele se torna acessível, Ele quer ser encontrado. Encontramos Deus em Jesus. Encontramos Jesus no Evangelho, no ouvir da palavra, na proclamação da palavra, somos tocados pelo Espírito. Vemos Jesus, cremos em Jesus, e por meio dele, vamos à presença do Deus único, que é Criador. Por meio de Cristo, os céus se abrem. Temos livre acesso ao trono da graça de Deus, pela fé em Jesus, quando cremos, confiamos e confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. As bênçãos celestiais fluem sobre nossas vidas, do céu vem. Perdão, salvação, reconciliação, libertação, renovação, vida eterna. Jesus é a torre que Deus estabeleceu na terra. Segundo lugar, no reino de Deus, a confusão criada pela vaidade humana é desfeita. Note, lá em Babel nós vemos que a unidade, motivada pelo pecado, resultou em confusão. É interessante observar, né? Você vê isso em vários setores da sociedade, na política, e entre os políticos e entre os criminosos, é algo especialmente interessante de observar. Como pessoas que têm perspectivas diferentes, elas se unem em prol dos mesmos interesses. Então, houve união em Babel. A galera estava unida em prol de um projeto pecaminoso. É aquela história, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. No Evangelho, nós vemos a diversidade movida pela graça, que gera unidade. Pessoas diferentes sendo reunidas com o propósito de glorificar a Deus. Note, para começar, Deus, em Jesus, traz um reino para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O Evangelho é para todo tipo de gente. A igreja é um projeto internacional, multiétnico, multicultural. É por isso que o reino de Deus ele é missionário em sua essência. Enquanto a galera de Babel queria ficar junto em um único lugar, para obter mais segurança, Jesus nos ordena a fazer discípulos de todas as nações, porque a promessa de Deus para Abraão foi que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós, veja você, nos tornamos uma torre de Babel, quando a gente acha que o Evangelho é só para a gente. Precisamos entender que faz parte da missão do reino, que os coreanos, os iraquianos, os sudaneses, os panamenhos, os suíços, conheçam o Evangelho, sejam salvos e possam servir ao Senhor em igrejas cristãs, sérias, saudáveis, bíblicas, na Coreia, no Sudão, no Iraque, no Panamá, na Suíça. Isso faz parte da missão do reino, por isso precisa fazer parte da nossa missão como Igreja das Águas. Somos uma igreja missionária, não é apenas porque queremos que pessoas da nossa cidade venham à nossa igreja. Nos preocupamos com a realidade espiritual dos nossos vizinhos, amigos, colegas, parentes. Mas se fazemos parte da missão do reino, e o reino é de Deus, e se no reino de Deus o mundo interessa, eu preciso estar preocupado, conectado com a situação espiritual de cada ser humano espalhado pelo mundo afora.
evangelização, pregação, discipulado. Lá importa como aqui. E deve fazer parte da nossa visão ministerial. Precisamos interceder, orar, para que os cristãos que existem nesses e em outros países, para que o Senhor os fortaleça, inclusive aqueles que são minoria, aqueles que são perseguidos, aqueles que não têm todo esse conforto como nós temos para servir o Senhor. Precisamos, por meio dos nossos dízimos e ofertas, contribuir para abençoar o sustento de irmãos missionários que estão espalhados pelo mundo afora. Precisamos sondar o nosso coração para avaliar. Será que o Senhor me chama a servi-lo, não só dentro da cidade, mas em outro país, em outra cultura? O reino dos homens, ele cria divisões geográficas e políticas. No reino de Deus, compreendemos que fazemos parte de um reino que não obedece a fronteiras. O nosso rei está acima de todos os reis e senhores. Todo ser humano é um alvo missionário. Toda cidade deste mundo é um campo missionário. O que nos ensina que racismo, discriminação, xenofobia são coisas que não têm lugar no reino de Deus. E não deveria ter lugar na igreja e entre os cristãos. O que nos ensina que a igreja local, ela é parte do reino, mas ela não é o reino sozinha. Somos cristãos do mesmo reino que os cristãos da Somália, da Suécia, da Rússia e do México. Não estamos competindo entre igrejas. Estamos a serviço do Rei dos Reis, do dono do reino, do cabeça da igreja. Outro ponto interessante é que encontramos lá em Pentecostes uma reversão parcial de Babel. O dia de Pentecostes, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos. Eles são capacitados pelo Espírito Santo a falarem em outros idiomas. De modo que pessoas de diferentes povos ouviram e entenderam o anúncio das grandezas de Deus em sua própria língua. Então note, em Babel havia unidade linguística, que gerou confusão. Em Pentecostes, a despeito da diversidade, houve comunhão. A comunhão de Pentecostes não anulou a diversidade. A unidade que o Evangelho proporciona não é do tipo de que todos nós somos do mesmo jeito. O italiano não precisa deixar de ser italiano. O japonês não vai deixar de ser japonês. No reino de Deus, as nossas características físicas, históricas, culturais, até de personalidade, não precisam mudar. Ocorre que agora nós temos um outro tipo de vínculo. Algo maior que nos une. O Espírito Santo. E o Espírito Santo gera para nós uma unidade de propósito. Veja, a motivação lá em Babel era tornar o nome deles famoso. Na dinâmica do reino de Deus, a única glória que importa é a do Senhor. E aí a gente volta para essa parte final, para pensar novamente sobre motivações. A proposta de Babel, que é a proposta da sociedade que a gente vive, é de você construir algo para a sua própria glória. A proposta do reino é fazer você parte de algo grandioso para a glória de Deus. Sociedade,
Você constrói algo grandioso. Reino de Deus. Você faz parte de algo grandioso. 1 Coríntios 3:9 vai dizer: somos cooperadores de Deus. 2 Coríntios 5, somos embaixadores do Rei. 1 Pedro 2, somos pedras vivas de um grande templo espiritual. Apocalipse, somos sacerdotes e testemunhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então é nesse princípio que nós precisamos encontrar o equilíbrio das nossas motivações. Você está em busca de construir algo grandioso, ou você se alegra em fazer parte de algo grandioso? Veja, outro papo que aparece muito por aí é a necessidade de você encontrar algo significativo para fazer. Você precisa se engajar em uma causa. A sua vida precisa ter significado. O Evangelho me dá condições, não de buscar um significado, eu já encontrei. Eu não preciso construir algo significativo, eu faço parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, querido, aí a gente começa a pensar, qual a motivação que eu tenho para eu fazer o meu ministério melhor? Qual a motivação eu tenho para buscar a excelência? Fazer parte de algo grandioso. Eu tenho um lugar no projeto mais importante que está em execução no universo. O projeto de transformação de todas as coisas. E aí você pode aplicar esse princípio a todas as áreas da sua vida espiritual. Porque a gente vai continuar evangelizando aquele amigo chato que parece impossível de se converter. Porque isso faz parte de algo grandioso. Que motivação você vai ter para gastar horas preparando material para compartilhar numa atividade para as crianças, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres da igreja? Que motivação temos para servirmos melhor na mídia, nos núcleos, na recepção, na ação social? A motivação correta é lembrar que fazemos parte de algo grandioso. E essa reflexão não se resume à igreja. Aí você expande ela para o seu dia a dia. Na sua escola, na faculdade, no trabalho, seja qual for a sua área de atuação, você vai fazer o seu melhor, você vai se dedicar, você vai se esforçar, você vai buscar a excelência. Por quê? Porque a sua vida e o que você faz parte de algo grandioso, significativo, que glorifica o nome do Criador. O reino de Deus não se resume, não se restringe às paredes da igreja. E no final do dia, quando você for elogiado, você for reconhecido, você for premiado, você precisa reconhecer: tudo o que eu fiz, realizei, foi por causa dele, foi através dele, foi para ele. A ele pus toda a glória. E se no final do dia o elogio não chegar, o reconhecimento não vier, e não houver nenhuma valorização do que você faz, dentro da igreja ou fora dela, você vai olhar para o céu e vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de fazer parte de algo grandioso. O Senhor me deu um lugar no seu reino. Em Babel somos avaliados pelos resultados. Precisamos bater a meta. Você não é importante, mas sim o que você tem, o que você conquistou, a sua posição, o que os outros percebem de você. No reino de Deus, as pessoas não são um meio para atingir um fim. Participar do reino já é o nosso maior prêmio. Não é sobre resultados,
É sobre servir ao Senhor com fidelidade, com a motivação certa. Um dos símbolos do reino é a mesa. A mesa da comunhão. Independentemente do que eu tenho ou do que eu conquistei, eu tenho um lugar à mesa, junto com o rei. E como Jesus ensina na parábola dos trabalhadores, na economia do reino, os que trabalham mais e os que trabalham menos, os que se dedicam horas a fio e os que às vezes dão apenas alguns minutos do seu tempo, recebem a mesma coisa: o privilégio de servir ao Senhor com a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você a fechar os seus olhos e orar nesse momento. E a dizer para o seu coração, sabe? Diga para o seu coração: eu faço parte de algo grandioso. Eu faço parte de algo significativo. E aí, peça ao Senhor, Senhor, enche o meu coração com essa perspectiva espiritual, que eu possa trabalhar para a sua glória, que eu possa estudar para a sua glória, que eu possa cuidar da minha casa para a sua glória. Peça ao Senhor para tirar do seu coração os planos, projetos, intenções que vão te levar a um lugar onde a glória é só sua, onde o sucesso é só seu, onde, na verdade, as pessoas vão te aplaudir, mas Deus não vai se agradar da sua vida. Peça ao Senhor para você seguir caminhos, cada passo, onde o nome dEle seja honrado. Que Ele cresça, que você diminua. A sua vida tem significado, a sua vida tem valor, a sua vida tem motivação, porque Deus veio em Cristo te dar um lugar no reino dEle. E não há lugar melhor do que fazer parte do reino de Deus. Fale com o Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor olha do céu para os nossos corações. E Tu encontras dentro de nós, ó Pai, tanta vaidade, tanto orgulho, tanta arrogância. E assim, ó Pai, consequentemente, tantos projetos, ó Pai, tantas coisas que fazemos na nossa vida, cuja motivação é a vaidade, orgulho, arrogância. Projetos, ó Pai, que são animados por motivações pecaminosas. Em nome de Jesus, ó Pai, sonda o nosso coração nessa hora. Dá-nos o discernimento, ó Pai, dá-nos o autoconhecimento, dá-nos a percepção dessas motivações que existem dentro de nós. Quebranta-nos, ó Pai. E dá-nos, ó Pai, a alegria humilde, a alegria de fazer parte do Teu reino, Senhor. A alegria de servir no Teu reino,
alegria, Senhor, de servir ao Senhor. Ó Pai, que possamos entender, ó Deus, que o nosso significado, o significado das nossas vidas, a importância das nossas vidas, não está, Senhor, em um determinado sucesso, ó Pai, resultado que possamos alcançar, mas o nosso valor, ó Deus, a nossa importância está em fazermos parte do Teu reino, em sermos Teus filhos, em sermos discípulos. Em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos motivados pelo desejo, Senhor, da Tua glória. E que a participação no Teu reino, Senhor, a participação nesse projeto grandioso, que é o Teu reino, dê-nos, ó Deus, motivação para servirmos ao Senhor dentro da igreja, para servir ao Senhor por meio de nossas disciplinas espirituais, para uma vida missionária, para uma vida de compromisso, para uma vida de dedicação, mas também, Senhor, sentido para o nosso dia a dia, para a nossa vida acadêmica, profissional, familiar. Que possamos, ó Deus, fazer o nosso melhor, dentro e fora da igreja, para a Tua glória, Senhor. Que possamos, ó Deus, encher o nosso coração de motivação, em tudo que fazemos, ó Pai, no nosso dia a dia ou dentro da igreja, porque estamos fazendo para o Senhor, porque fazemos parte, ó Pai, do projeto do Senhor, de redenção deste universo, porque o Senhor nos deu um lugar no Seu reino, porque somos, ó Pai, embaixadores do Seu reino, porque somos, ó Pai, sacerdotes do Deus Altíssimo, testemunhas do Rei, cooperadores do Senhor. Senhor, quando colocamos o nosso coração em projetos, ó Pai, do tipo Babel, isso nos leva, Senhor, à idolatria e à frustração. Lava o nosso coração, quebranta o nosso coração, e nos coloca, Senhor, numa outra perspectiva de vida. Abre os nossos olhos e nos faz, ó Pai, se alegrar, se animar, se inspirar, se motivar por sermos parte desse reino maravilhoso que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Toda a glória seja o Senhor. Toda a glória seja o Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta igreja. Que o Teu nome seja glorificado pela nossa vida familiar, que o Teu nome seja glorificado pela nossa vida profissional, que o Teu nome seja glorificado pela nossa vida financeira, que o Teu nome seja glorificado pelos nossos estudos, que o Teu nome seja glorificado pela nossa participação na sociedade, que o Teu nome seja glorificado pelos nossos relacionamentos, que o Teu nome seja glorificado por nossas conquistas, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, por nossas realizações, que o Teu nome seja glorificado pelas motivações do nosso coração, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, como meta de vida, fazer tudo, Senhor, o comer, o beber e as coisas mais significativas para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.